Olá, pessoal. Aqui é a professora Ana Paula e a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto em que as indústrias hoje estão atuando, ok? E aí a gente vai abordar a temática da indústria 4.0. O termo indústria 4.0 foi utilizado pela primeira vez em Hannover, na Alemanha, pela então primeira-ministra da Alemanha na época, Angela Merkel. E aí os demais países, eles pegaram os conceitos que estão atrelados à indústria 4.0 e fizeram as iniciativas em seus países. E no caso do Japão, ele tem é denominado Revolução Robótica. Na França, Fábrica do Futuro. Na Inglaterra, a Fábrica Digital, é o Reino Unido. A manufatura avançada nos Estados Unidos e aqui no Brasil ficou conhecido como modernização do parque industrial. A indústria 4.0 ela é uma iniciativa estratégica que foi lançada em 2011 pelo governo alemão, mas que juntou o governo, as universidades e a indústria e tinha como objetivo tornar a Alemanha um país, pioneiro na produção e na utilização da tecnologia da informação industrial. Então, a gente pode assumir que a indústria 4.0 trata de um conjunto de tecnologias que se beneficia da redução dos limites ou das barreiras entre pessoas e o mundo digital e físico. É como se eu quisesse transformar esse mundo físico da indústria, da minha linha de produção, trazer ele também para o virtual e ter essa relação entre o físico e o virtual. Então, permite que máquinas e seres humanos trabalhem e se comuniquem de forma colaborativa com o objetivo de fazer com que os processos industriais sejam mais eficientes. Ou seja, que permita ter o controle, a informação em tempo real e que eu consiga fazer com que meu sistema ele seja mais eficiente, menos custoso e que tenha uma produção que se aproxime muito da customização em massa. Essa customização em massa, ela é possibilitada pelas tecnologias da indústria 4.0, que são conhecidas como tecnologias habilitadoras, tá? Fazendo com que os processos industriais sejam mais ágeis e que tenham um atendimento ao consumidor de forma personalizada. Creio que vocês já devem ter ouvido falar nessas tecnologias, né? A maioria delas, que são consideradas as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, a internet das coisas, a computação em nuvem, a manufatura digital, a ideia de integração dos sistemas existentes na organização, segurança digital, a robótica avançada, a manufatura aditiva, Big Data. Então, eu tenho um leque de tecnologias que precisam formar um sistema cyberfísico, ou seja, um sistema que é físico, de equipamentos, mas também que eu trago ele para o virtual. Né? Eu tenho essa relação entre o virtual e o físico para que eu tenha um controle maior do processo, mais eficiência e que eu consiga atingir um objetivo que é atender o cliente de forma personalizada e customizada, mesmo que isso signifique que eu produza em grande quantidade. A questão principal desse assunto é por que as organizações elas precisam utilizar essas tecnologias, o que essas tecnologias proporcionam para a indústria, que vantagens elas teriam em aderir, em estar dentro desse movimento que é a indústria 4.0. As tecnologias proporcionam, de uma forma geral, algumas vantagens e principalmente algumas mudanças no processos existentes hoje, tá? Que seria a capacidade de tomar decisão e modificação de processos produtivos em tempo real. A virtualização, ou seja, a representação do físico no virtual. E a descentralização das decisões que são geradas no sistema. Uma vez que eu acompanho o sistema em tempo real, aquelas mudanças no processo, resolver os problemas que ocorram ali, eles acontecem de forma mais dinâmica e aquele responsável por aquela área, ele vai tomar aquela decisão e eu não preciso parar tudo, pensar no que fazer, porque vai ser uma coisa mais automática do processo. Essas tecnologias também geram ampliação entre produtos e serviços. É um caso bem simples. O produto em si, o nosso celular. Em determinados momentos, ele sofre uma atualização de software que é disponível pelo sistema. Então, isso acontece com diversos produtos. Então, eu tenho aí uma relação
muito estreita, eu não preciso trocar, parar, levar meu celular para algum lugar para que ele seja atualizado. Isso acontece instantaneamente a partir da disponibilidade, né, de memória e que seja possível fazer essa atualização. Isso acontece com automóveis, com diversos produtos que a gente tem e que tem essa relação entre o físico, né, e o digital, tá? A modularidade, considerando que a minha linha produtiva ela é um sistema que tem etapas interligadas, tá? Então, uma etapa vai depender da outra, mas eu trabalho a partir de módulos, né? Em que as tomadas de decisões acabam sendo descentralizadas considerando aquela modularidade. E um item que é até difícil de falar, que é interoperabilidade. Falei até rápido. Seria a capacidade de comunicação entre os produtos, os sensores e os homens, né? Hoje você consegue acompanhar a partir de sensores, por exemplo, a Vale é uma empresa que colocou sensores nos pneus dos caminhões que fazem as entregas. Com isso eu consigo acompanhar o desgaste, né? O período em que ele tem que passar pela manutenção e a troca do pneu. Então, eu tenho a relação, né, a comunicação entre o produto em si, que sem o sensor eu não conseguiria acompanhar em tempo real o que é que está acontecendo com ele, a partir da sua movimentação. Eu tenho o sensor, o produto, e tenho o homem que vai agir considerando, vai tomar a decisão considerando a vida útil daquele produto. Então, eu tenho essa comunicação, né? Capacidade de comunicar dessas três áreas. Se vocês quiserem ter mais informações sobre a indústria 4.0, no caso do Brasil, que a gente caminha a passos um pouco mais lentos do que em outros locais, considerando que a gente tem pequenas e médias empresas em grande quantidade e as grandes organizações, né, que estão presentes não só aqui, mas no mundo inteiro, elas têm a capacidade financeira de adquirir essa tecnologia, de integrar seus sistemas. E quando a gente trabalha com organizações de médio e pequeno porte, a gente tem uma certa dificuldade. O que acontece muito e que o pessoal associa muito à indústria 4.0 é o processo de digitalização. E a digitalização em si não está presente na indústria, é um começo, né? Mas tem a ver com a utilização daquelas tecnologias habilitadoras, da internet das coisas, dos sensores, e principalmente, gente, da integração de todo esse sistema, do fornecimento de informações e acompanhamento de todo o meu sistema produtivo em tempo real, tá? Então, a gente vai ter mais informações no portal da indústria, né? Se vocês quiserem explorar mais a temática, ok? É possível fazer também um curso pelo Senai, muito bom, que eu já fiz, inclusive, que fala sobre a indústria 4.0 e detalha todas essas tecnologias habilitadoras. É muito interessante e vocês podem acessar por esse link aqui e fazer o curso. Também tem esse documentário da indústria 4.0, que é muito interessante. Eu aconselho que todos vejam, no sentido de dar uma ideia para a gente de todo o contexto em que surgiu, né, da evolução da tecnologia e para onde a gente caminha em relação aos nossos trabalhos, em relação a nós como profissionais, que tipo de profissional a gente precisa ser considerando esse contexto da indústria 4.0. É bem interessante e faz a gente se questionar, se perguntar se a gente está seguindo o caminho certo, considerando a evolução da tecnologia e das nossas preferências, né? Como consumidor dos produtos que são gerados por essas empresas e para quem, teoricamente, a gente vai trabalhar, né? E para quem a gente trabalha. Aí fala da área da educação, fala da área de saúde, então é um documentário assim que eu sempre recomendo e que é importante a gente ver e se questionar, né? Sobre o que está sendo comentado, ok? Então, a ideia dessa videoaula é que vocês tenham a ideia de qual contexto os sistemas de produção, as organizações hoje, elas estão inseridas e o caminho que elas têm que percorrer no caso das organizações ainda não estarem vinculadas ou ter ideia de que elas precisam modificar seus sistemas e se inserir nesse movimento, né, que é geral, que
está no macroambiente da organização, que é o da indústria 4.0, das tecnologias habilitadoras para viabilizar seus processos e para reduzir a linha entre o virtual e o físico, ok? Até a próxima aula.